Ministrando para vocês nessa noite, né, uma palavra que Deus liberou para o meu coração. E eu coloquei um tema que é celebre a sua estação. E na natureza a gente observa que existem 4 estações. O outono, o inverno, a primavera e o verão, né? Existem essas 4 estações. Aqui na nossa região sul, essas estações elas são bem definidas. A gente vive um verão, bem verão, a gente vive uma primavera, a gente vive o outono e a gente vive um inverno que podemos dizer que é bem frio. Eu considero que o nosso inverno é bem frio. Né? Nesses últimos dias estava fazendo um calor insuportável. Né? Eu não gosto muito de calor. Gostaria se ficasse numa praia, né, numa piscina, refrescando. Daí é bom. E algumas regiões do nosso país, elas não têm essas estações bem definidas. E uma delas, até eu fui fazer uma pesquisa, é no Nordeste. Eu não sei se alguém aqui conhece, a gente teve o privilégio de conhecer o paraíso lá. A Nani e o Doni também conhecem, e lá é bem calor. Lá não existe frio igual é aqui no Paraná, né, na região sul do Brasil. Aí eu pesquisei que esse ano de 2021 bateu um recorde lá, recorde de 2019. 2019, a temperatura mais baixa que teve lá foi de 21,9 graus. Lá estava muito frio. E esse ano conseguiu superar. Foi de 21,1 graus. 1 grau. Então, tipo, isso para a gente não é frio, é uma temperatura normal. E para eles, isso é muito frio. A minha sogra, ela trabalha num alojamento onde o pessoal que trabalha, que vem prestar serviço para a Klabin, fica lá, e a maioria deles são do Nordeste. Aí ela contou um dia para mim que alguns estavam indo embora daqui de Telêmaco porque não estavam aguentando o frio, porque eles estão acostumados com o calor, né? Então, a gente pode ver que para a gente as estações aqui são bem definidas, né? Quando a gente foi para viajar para lá, aí eu não levei blusa, você foi para o calor, né? Não vou levar blusa, né? Não tem porquê. Aí chegamos em Curitiba, um frio, meu Deus do céu. Tive que comprar uma blusa, beleza. Daí no aeroporto, no avião, é tudo ar-condicionado, gelado. Aí, beleza. Chegamos lá, aí aquelas portas chiques, assim, né, que você chega, abre. Beleza. Fomos saindo, faceiro, isso era meia-noite, gente. Quando abriu a porta, assim, do aeroporto, para a gente sair, para esperar o Uber, meu Deus, parece que a gente tinha entrado, assim, nos portões do inferno, assim, um bafo, calor horrível. Eu falei, meu Deus! E já arranquei casaco, porque eu estava esperando que ia ser calor, mas, né, de noite, era quase meia-noite e a temperatura estava insuportável. E aí a gente ficou lá alguns dias, e daí não tinha condição de ficar lá sem ar-condicionado ligado no quarto. Era impossível, porque era muito calor. Só que daí a gente não está acostumado. Tive que comprar uma coberta lá no Nordeste para mim poder dormir, porque eu estava passando frio. Porque eu não estava acostumada com a temperatura de lá, né? De ficar o tempo inteiro com o ar-condicionado ligado, aí acabava sentindo frio. Mas então eu quero dizer que, né, em cada lugar tem as temperaturas, as estações, mas aqui para nós elas são bem definidas. E Deus, ele poderia ter criado apenas uma estação, mas ele fez questão de fazer 4 estações. Por quê? Porque existem frutos que só nascem em uma determinada estação. Existem, né, coisas que só nascem no inverno. Existem coisas que só nascem no verão, na primavera, no outono. E quando nós olhamos para a natureza, que em cada estação nascem os frutos daquela época. Pinhão é uma dessas coisas. Pinhão a gente geralmente só vê na época do inverno. A gente não vê pinhão no verão. Poncã, né? Uns falam mexerica, bergamota, como dizia a mãe. E só nasce no inverno. Lá em casa tem um pé de limão atrás. O ano inteiro tem limão. Porém, agora tem uns limãozinhos lá, bem pequenininho. Se eu for usar esses limão, ele não vai ter suco, ele vai estar praticamente seco. Mas, geralmente, na época do inverno, começa a esfriar, fica carregado o pé, né, amor? A gente tem que distribuir limão para todo mundo, porque a gente não dá conta.
porque só dá nessa estação. Agora tem uns limãozinhos lá, mas não é a época. Então, o fruto não está bom, porque existem frutos que eles só nascem naquela estação, na estação da época dele mesmo. E tudo que é plantado precisa de um processo. Quando eu trabalhei na roça, não trabalhei, gente, mas meu pai, né, trabalhou, a minha mãe, acho que trabalhou um pouquinho, mas é um processo, né? Meu pai sempre conta que eles tinham que preparar a terra, arar, que se fala, né? Preparar a terra para ir lá, jogar a semente e esperar o processo dela nascer, né? Eles não jogavam a semente lá. Quem aqui trabalhou na roça? O Alisson? Ah, o Alisson trabalhou, gente. Ninguém aqui trabalhou na roça, além do meu pai e da minha mãe? Ninguém mais. Mas o Doni trabalhou, o irmão Paulo trabalhou também. Então, existe esse processo, né? Precisa preparar a terra, jogar a semente, e daí a gente não fica lá, nasce plantinha. Não. Você joga a semente e deixa ela brotar, e na época certa ela vai florescer. É assim. Então, você precisa jogar a semente, aí ele vai criar as raízes, vai brotar na terra, para daí nascer os frutos, para dar, né, o que precisa nascer. Então, e existem vários processos na nossa vida, né? Outra coisa é a gestação. Agora a gente tem umas gravidinhas aqui na igreja, né? A Luana, a Alessandra. Então, elas estão passando por um processo de gestação. A Luana está a gestação dela está um pouquinho mais avançada do que a da Alessandra. A da Luana, você já pode ver uma barriguinha. A Alessandra ainda não está aparecendo, mas daqui uns dias vai começar a aparecer. É o processo. E esse processo leva aí 9 meses, né, para acontecer. Porque o bebê ele precisa desses 9 meses, desse tempo, né, para ele nascer bem, para ele nascer perfeitinho, tudo bonitinho. Porque se ele nascer antes, provavelmente vai ter alguns problemas, então precisa desse processo. É uma estação, a gestação é uma estação, e passa N situações durante esses 9 meses. Né? As mulheres que já tiveram filhos aí, acho que vão concordar comigo, que a gestação é um processo de vários sentimentos, várias emoções. Né? Então, é um processo. E tudo na nossa vida passa por estações. As estações, elas nos preparam para viver o que Deus tem para nós. E entre o chamado e o cumprimento do chamado que Deus tem para a nossa vida, existe um tempo. Existe uma estação que nós precisamos passar. E Davi, primeiro eu quero ler com vocês, lá em Eclesiastes 3, do 1 ao 8, que fala assim: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Então, aqui, a gente pode ver que existe, Deus deixou bem claro para nós, que existe tempo para todas as coisas. Né? Tudo que nasce, um dia vai morrer. Tudo que você planta, você vai colher. É assim. Nós nascemos, passamos por um processo, crescemos, ficamos adultos, ficamos velhos, e um dia infelizmente, a gente vai morrer, porque essa é a lei da vida. Um dia a gente nasce, um dia a gente morre. Um dia a gente chora e um dia a gente ri. É assim a nossa vida com tudo. Tem dias que são bons, tem dias que são maus. Bom se a gente pudesse ter só dias bons, dias felizes. Mas não é assim, a gente precisa passar por esses processos. A nossa vida, então, ela é cheia de estações. Existe o dia e existe a noite. Existe o inverno, o verão, a primavera, o outono, a gestação. Existem todos esses processos em tudo na nossa vida. Né? Então,
E Davi, ele é um grande exemplo para nós, porque Davi, ele recebeu uma unção, ele recebeu um chamado, mas até que ele chegasse, ele recebeu a unção que ele seria rei. Está lá em 1 Samuel 16, a partir dali conta toda a trajetória de Davi. Eu não vou ler porque é bem extenso, mas conta vários processos que Davi teve que passar. E até que ele chegasse, né, ele recebeu a unção que ele seria o rei de Israel. Ele foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel, mas ele precisou passar por vários processos. Davi, ele foi ungido aproximadamente com 16, 17 anos, e ele só assumiu o trono com 30 anos. Então, olha quantos anos se passaram para que ele pudesse chegar até a viver o propósito. Ele teve que passar por várias estações. E eu quero compartilhar com você algumas dessas estações que ele teve que passar. As estações prepararam Davi para viver o propósito que Deus tinha para ele. E a primeira estação que Davi passou foi o anonimato. Davi, por muitos anos, ele cuidou das ovelhas do seu pai. Ele era o filho mais novo e ele era o filho que cuidava das ovelhas. E quando Davi estava lá cuidando das ovelhas, ele protegia. Davi, ele fazia as coisas com muito amor. Aquelas ovelhas para ele eram muito preciosas. E ele matou ursos, ele matou urso, ele matou leão para proteger as suas ovelhas. E por que essa é a estação do anonimato? Porque ninguém viu Davi matar o leão, ninguém viu Davi matar o urso. Davi passou por tudo isso sozinho. Deus estava vendo, mas as pessoas, ele não tinha o reconhecimento do seu pai, dos seus irmãos. Davi estava no anonimato. E Deus estava trabalhando nessa fase com Davi. Ele estava treinando Davi nessa estação. Ele matou leões, ele matou o urso, mas ninguém sabia. E talvez hoje você esteja na estação do anonimato. Você tem matado leões, urso, tem feito serviços, cuidado, mas ninguém está vendo. Ninguém está te reconhecendo, ninguém está falando assim, parabéns, você está matando um leão. Parabéns, você está matando um urso. Mas Deus está vendo. Talvez nessa estação você está dizendo, meu Deus, eu estou fazendo tanta coisa e ninguém está vendo, ninguém está me reconhecendo. Mas Deus está te vendo. Deus está olhando para você e Ele está falando, é isso aí, faz isso mesmo. Porque depois desta estação, vai vir uma próxima estação. Então, todos nós, às vezes, passamos por essa fase, por essa estação. A estação onde a gente faz as coisas e não somos reconhecidos. Talvez, lá na sua casa, você é mulher, você limpa, você passa, você cozinha, você faz um monte de coisa, mas ninguém te reconhece. Ninguém te elogia. Essa semana até eu fiz um videozinho, uma brincadeirinha no TikTok lá, né? Quando me perguntam o que a mulher, quando me perguntam como é a vida de casada, faz a sopa, lava a louça, passa a roupa, limpa os móveis. É assim a nossa vida. Mas nem sempre, o meu marido vai falar, parabéns, Jéssica, você limpou a casa hoje. Né? Ele não vai fazer isso. Né? E às vezes a gente quer um reconhecimento. Às vezes o pai está lá trabalhando para manter o sustento na casa. Mas ninguém me reconhece. Plante, cuide, que no tempo certo você vai sair dessa estação. Né? Deus ele vai te recompensar. Então, Davi passou por essa estação. A segunda estação que Davi passou foi a estação do sucesso. Vamos dizer que Davi estava subindo de nível. Por quê? Porque Saul, que era o rei de Israel naquela época, ele se afastou da vontade de Deus. E Deus permitiu que um espírito mau se apossasse da vida de Saul. E ele atormentava Saul. E foi chamado Davi para que tocasse harpa, para que no momento que Saul estivesse lá atormentado, ele se acalmasse.
Então, Davi ele foi chamado para servir o rei. Então, aí, Davi ele foi reconhecido. Davi pôde sentir um pouquinho do gostinho do sucesso. Uau, Davi tocava harpa e o espírito mal saía. O espírito mal que estava em Davi, em Saul, era a permissão de Deus. E Davi ia lá, tocava a sua harpa e o espírito mal ia embora. Então, uau, Davi estava se sentindo o cara. E, de repente, um Golias lá, um filisteu, chamado Golias, se levanta para afrontar o povo de Deus, os homens valentes que guerreavam, os fortão, tudo com medo, e o Davi, pequenininho, foi lá, eu vou matar esse cara aí. O que esse cara está fazendo? Afrontando o meu povo, afrontando o meu Deus, foi lá, se levantou, derrubou o gigante. Uau! Que tempo de sucesso na vida de Davi, que estação de sucesso. Uau, Davi era o cara, derrubou o Golias, corajoso, valente. Então, essa foi a segunda estação. Aparentemente, é uma estação boa. Todo mundo gosta, né, de fazer coisas boas e ser reconhecido. Todo mundo gosta disso, não vamos ser hipócritas. Porém, essa fase é uma fase complicada. Porque se nós não soubermos lidar com os elogios, com os aplausos, pode ser a nossa queda. Você já percebeu que, infelizmente, existem pessoas que elas não podem receber elogio? Por quê? Você elogia, você já percebe. Parece que estufa, né? Uau, eu sou demais, eu sou incrível. Talvez essa estação, para você não seja perigosa. Talvez para mim ela seja perigosa. Mas que hoje nós possamos entender que cada estação é importante. Mas nós precisamos tomar cuidado. Então, essa foi a segunda estação que Davi passou. A terceira foi a estação da perseguição. Como Davi ele acabou se destacando, o povo, uau, Davi era o cara. E daí as mulheradas lá do coral da igreja começaram a cantar. Saul matou milhares, Davi matou seus 10 milhares. Uau, Davi era o cara. Davi era o cara. E aí, isso causou inveja no coração de Saul. Causou revolta no coração dele. E aí, ele começou o quê? Não, eu vou derrubar esse cara. Ele começou a perseguir Davi. Ele queria matar Davi. E ele tentou de várias maneiras. Perseguiu Davi, tentou matar Davi, tudo quanto é jeito. E aí, não conseguiu. Porque Deus não permitiu. Porque Deus tinha um propósito para a vida de Davi. Davi seria o rei de Israel. Mas Davi precisava passar por essa estação. A estação da perseguição. Porque ele precisava aprender. E nós, muitas vezes, também passamos por essa estação. A estação da perseguição. Onde as pessoas, às vezes, falam mal de nós, nos perseguem, às vezes no trabalho, às vezes até mesmo na igreja. E, às vezes, nós não entendemos o porquê de tudo isso. Por que está acontecendo? Por que estão falando mal de mim? Eu não fiz nada. Mas existe algo que precisa ser tratado em nós, nessa estação. Né? Há uns anos atrás, aconteceu alguma... a gente trabalhava com célula, e eu trabalhava com as meninas e tal, e sempre tinha alguém que falava mal, que reclamava, às vezes eu me revoltava, falava para o meu pai, por que está acontecendo isso? E ficava tentada. Pai, Jéssica, Deus está tratando teu caráter. E estava tratando mesmo, e precisa tratar muita coisa ainda. Mas então, assim, cada estação da nossa vida existe um propósito. Deus está nos tratando. Então, talvez você esteja hoje passando pela fase, pela estação da perseguição. Estou sendo perseguido, né? Então, talvez você esteja passando por essa fase, por essa estação. Mas vai passar. Não desanime, não desiste. Porque essa fase vai passar.
Assim como o verão passa, o outono passa, o inverno passa, a primavera passa, essa estação vai passar. Não desista, ele está te provando, ele está te testando. Então, não desista. E a quarta estação foi a estação que Davi podia se vingar. A estação de vencer a vingança. Tem uma frase do Seu Madruga, que a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. É isso mesmo, né? Quem assistia Chaves aí vai lembrar. E realmente, a vingança, ela só faz mal. Mas vejam bem, Deus falou para Davi assim: eu vou colocar Saul nas suas mãos, para você fazer com ele o que você quiser. Deus permitiu que Davi chegasse próximo de Saul e pudesse matar Saul. Mas Davi não fez isso. Davi não quis sujar as suas mãos. Ele cortou um pedaço da capa lá do Saul. Saul entrou numa caverna lá para cobrir seus pés, quem participou do curso anterior, para fazer as suas necessidades. E Davi estava escondido na caverna e ele conseguiu cortar um pedaço da capa. E daí ele fugiu e gritou para Saul e falou: olha, eu quase te matei aí, eu podia ter te matado, não te matei. E beleza. E Saul continuou, beleza. A princípio tinha esquecido Davi, e depois ele voltou a perseguir Davi de novo, e Davi de mais uma vez. Davi entrou na tenda de Saul, pegou uma jarra, se é isso, uma jarra e uma espada que estava dentro da tenda, e ele podia ter matado Saul, e mais uma vez ele não matou. Será que se fosse eu e você, o nosso inimigo, alguém que a gente não goste, alguém que a gente tem uma treta, como que a gente ia reagir? Será que a gente ia só cortar um pedaço da capa ou a gente ia acabar com a pessoa? Não sei. O que vocês me dizem? Talvez a gente ia se vingar. Porque a vingança, no primeiro momento, ela pode parecer doce aos nossos lábios. Eu quero me vingar. Eu vou matar essa pessoa. Eu vou acabar com ela. Mas Davi, ele falou: não, eu não quero sujar as minhas mãos. Deus entregou Saul nas mãos de Davi. E ele podia fazer o que ele quisesse. Se você ler ali a partir de 1 Samuel 16, vai ter bem detalhadamente todas essas partes que eu estou falando. E, cara, Deus entregou Saul 2 vezes, e as 2 vezes ele não deixou que a vingança, que o desejo de fazer vingança fosse maior. Ele sabia que Deus tinha um propósito maior para ele. E ele venceu isso. E nós, muitas vezes, queremos: eu vou me vingar, eu vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Mas não, Deus, ele é justo. E daí, mais para frente, Saul, ele mesmo acabou tirando a sua vida. E não precisou Davi sujar as suas mãos. E Davi assumiu o trono. Ele assumiu o trono, ele foi o rei de Israel. E talvez hoje você esteja passando por uma dessas 4 estações que eu falei para vocês. Ou talvez você esteja passando por uma outra estação. Uma estação talvez boa ou uma estação ruim. Eu não sei. Mas pense que essa estação vai passar. Deus tem um propósito para mim e para a tua vida. E todas as estações existe um propósito, existe um porquê. Ele está trabalhando em nós. Nós vamos passar de fase. Às vezes as estações são mais ruins do que boas. Mas em todas as estações existe a sua beleza. Quero que você se levante e, como eu disse, em cada estação existe a sua beleza. Talvez hoje você esteja passando pelo verão.
Quando eu penso em verão, eu penso em praia, eu penso em férias, eu penso em descanso, alegria, eu penso em festa. Quando eu penso em verão, eu penso isso. Quando eu penso, talvez você esteja passando pelo outono. Quando eu penso em outono, eu imagino folhas caindo, árvores secando. Talvez você esteja passando pelo outono. Talvez você esteja passando pelo inverno. Dias frios. Dias que talvez você não tenha desejo nenhum de buscar a Deus. Quando a gente pensa em frio, a gente pensa em ficar em casa, encolhido. Parece que é tudo muito triste no inverno. Por mais que eu prefira o inverno por causa da sensação térmica, mas o inverno, de certa forma, parece que ele é um pouco triste. Mas existem as coisas belas do inverno. A neve. Eu não conheço a neve, mas que coisa mais linda. Existem as coisas boas do outono, as folhas caindo. Todas as estações existem a sua beleza. Mas sempre depois do inverno vem a primavera. E a primavera é tempo de florescer. É tempo de coisas novas nascer. Talvez se você hoje esteja passando pelo inverno, por dias frios, por dias de desânimo, lembre que depois do inverno sempre vem a primavera. E na época da primavera as coisas vão florescer. As flores vão nascer, os frutos vão nascer. E todas as estações têm a sua beleza. Os processos, eles nos ensinam. As estações, elas nos conduzem para viver o propósito de Deus para a nossa vida. São fases, são processos que nós precisamos passar para viver o propósito de Deus. Talvez hoje você se questione, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Mas lembre que cada estação existe o seu propósito. E em cada estação nasce o fruto. Cada estação tem a sua beleza, como eu disse. Às vezes, esses dias, estava uns dias secos, sem chuva, muitos dias sem chuvas. Estava ruim para respirar, o nariz estava seco, estava difícil. E a gente precisava do quê? A gente precisava da chuva. A gente estava precisando de chuva e choveu, agora está dias chovendo, que não para de chover. E a gente às vezes reclama, por que está chovendo, meu Deus? Mas a chuva ela era necessária. Para quê? Para apagar poeira, para limpar a nossa respiração, para os rios se encherem. E a chuva ela era necessária. Mas ela vem e daqui a pouco ela passa. Então, todos esses processos, eles são necessários na nossa vida. E eu quero dizer para você, celebre a sua estação. Celebre a estação que você está passando. Celebre. Mas a estação que o meu irmão está passando parece que é melhor que a estação que eu estou vivendo. Celebre a sua estação, porque você não sabe como, às vezes para você a estação do seu irmão é melhor. Mas só ele sabe como a estação dele tem sido para ele. Então, celebre a sua estação. Talvez está um inverno. Celebre o inverno. Celebre o verão. Celebre o outono. Celebre a primavera. Celebre. Celebre a sua estação. Coloque a mão no seu coração. Nós vamos estar orando. Jesus, nós sabemos que a nossa vida ela é cheia de fases, cheia de processos, cheias de estações. Muitas vezes as estações não são tão boas, mas as outras estações às vezes são boas. E nós queremos pedir para que o Senhor nos ajude e nos ensine a celebrar as nossas estações. Deus, que a gente possa ver beleza nas estações que estamos passando.
porque nós sabemos, Deus, que essas estações, elas vão nos conduzir para viver o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Essas fases, esses processos, eles estão nos preparando para subir de nível, para crescer, Jesus. Então que o Senhor realmente conduza as nossas vidas. Deus, e nos faça entender que nós precisamos celebrar as nossas estações. Celebrar as nossas estações e confiar, assim como Davi, que um dia nós vamos viver o propósito que um dia o Senhor falou para nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, no controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O Espírito Santo. Fecha teus olhos aí, irmão. Fale com Deus. Eu não sei qual que é a estação que você está vivendo, pela manhã. Eu creio. Mas saiba de uma coisa: quando a estação muda, é porque Deus quer que você produza fruto diferente. Quando você vai na feira, no verão, é um tipo de fruta. Tem fruta que você não encontra na feira, só encontra no inverno. Tem fruta que no inverno você não encontra, só no verão. É isso, não é? Sim ou não? Deus, irmãos, Ele não está... Deus, Ele sabe que a gente não é sempre que a gente vai ter fruto. Deus sabe disso. Vai ter uma fase, vai ter uma estação que você não vai ter fruto, mas você precisa estar vivo, amém? Na frente da minha casa, irmão, tem uma árvorezinha que está se formando, bem pequenininha ela estava. Agora com essa seca que deu aí, com essa falta de chuva, ela secou as folhas. Eu disse para a Rosa, eu vou cortar essa árvorezinha aqui, está seca mesmo, vou plantar uma palmeira aqui. Aí já estava até vendo, pesquisando para ver que tipo de palmeira ia plantar lá. Daí um dia passando lá na frente, desembarquei do carro, peguei um galinho assim, quebrei, pensei que estava seco, estava verde. Eu digo, opa, tem vida aí. Agora está lá toda enfolhada de novo. Choveu e enfolhou de novo. Daqui uns dias vai estar fazendo sombra. Tenho certeza disso. Vai ter estação na tua vida, irmão, que você não vai ter folha, não vai ter aparência, mas você precisa estar vivo, você precisa estar conectado com a fonte que é Cristo. Fecha teus olhos, olha comigo aí. Ainda que a tua aparência esteja meio desajeitada, né? Porque daí está tudo machucado, aquela tribulação, aquele inferno, aquela luta, aquela tribulação, e não tem folha, não tem aparência, e parece que não tem fruto. Mas as tuas raízes, aonde estão conectadas? Se as tuas raízes estiver conectadas na fonte da água da vida, você vai reviver e vai voltar a viver na estação certa. Na estação certa vai aparecer folha, na estação certa vai aparecer flor, e na estação certa vai aparecer o fruto. Você não pode desistir, você não pode se desconectar da fonte. Se mudou a estação, é porque você precisa produzir um fruto diferente. Fale com Deus aí. Não desanima por causa da estação, por causa do que está vivendo. A minha estação talvez seja uma estação de alegria, de dar fruto. Talvez a minha estação seja uma estação que eu não tenho folha, não tenho mais aparência, e tudo parece escuro, tudo parece solidão. Mas para você a tua estação é diferente. O foco é permanecer, permaneça, permaneça, permaneça. Não desista, não desista, que essa estação vai passar, essa estação vai mudar. E eu profetizo vida sobre a tua vida nessa noite. Eu profetizo um vigor dos céus vindo sobre você.
palma de suas E vai reviver esta árvore que parecia estar morta. Ela vai reviver e vai dar fruto. Deus que não vai deixar Em nome de Jesus. essa luta me matar. Ah, meu Deus. O desespero. Se esta palavra me não te pegou por tomar. dentro aí, então eu não sei o que falta para pegar você por dentro. Uma Para dar um destino para você. expressão que seja a situação. Mas não fica se encolhendo lá na casa não, meu irmão. Ah, pastor, agora está inverno para mim. No inverno a gente sai para fora também, irmão. A gente não é urso para invernar como os ursos, né? Agora tem uns que invernam, irmão. Tem uns que invernam em casa e não tem jeito de tirar de casa, irmão. Só o sangue de Jesus para tirar de lá. Eu creio. Que a pandemia invernou ele lá e não tem mais jeito de sair. Sai dessa caverna, urso. É tempo de nova estação. É nova estação fluindo. É nova estação chegando. É fruto que Deus quer ver de você. Você precisa tocar vidas. Meu Deus. Que a figueira não floresça. Em nome de Jesus eu profetizo vida nesse lugar. Eu profetizo vida nesse lugar. Eu profetizo vida nesse lugar. Todavia me alegrarei. Eu profetizo vida, 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 vida. Em nome de Jesus. Sai desse calabouço. Sai dessa depressão. Sai dessa solidão. Em nome de Jesus. Que a glória de Deus venha sobre a tua casa. Que a glória de Deus venha sobre a tua vida. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Celebre a tua estação. Todavia me alegrarei. Mas pastor, não tem o que celebrar, pastor. Não tem vida, não tem folha. Tem sim, irmão. Alguma coisa tu vai aprender com essa estação ruim aí. Aquilo que eu falei no início desse culto aqui, irmão. Alguma coisa você vai aprender com a tua queda. Alguma coisa você vai aprender com o teu fracasso. Alguma coisa você vai aprender com teus erros. Pode ter certeza, em nome de Jesus. E isso vai gerar fruto na vida de alguém no futuro. Eu sei que hoje eu vivo coisas que eu vivo, irmão, que são resultado de escolhas que eu fiz. Tanto escolhas boas quanto escolha errada, escolha ruim. E tem escolhas que a gente fez na vida, irmão, que não tem mais o que fazer. Aí tem gente que canta, né? Deus vai restituir tudo. Eu não falo isso, irmão. Deus não vai restituir tudo, não. Sou bem sincero. Tem coisa que Deus não vai restituir mais para você. Tem caminho que você pegou errado, cara, que agora não tem mais como voltar atrás e corrigir o erro. Agora é seguir em frente. E você precisa aprender a conviver com isso. Choro dura uma noite, mas alegria. Tem sonho que Deus vai ressuscitar, mas tem sonho que Deus não vai ressuscitar, não. É mentira. Se disseram para você que Deus vai ressuscitar tudo na tua vida, é mentira para você. E eu tô aqui para falar a verdade para você, dizer assim que tem coisa que Deus não vai te devolver mais. Você vai ter que aprender a se adaptar nessa situação e parar de chorar, irmão. Parar de olhar para trás e ficar choramingando. Ainda que a figueira não floresça. Pessoas, irmãos, que não vivem o presente porque fica só chorando as perdas que teve no passado. Aí entra em depressão, entra aqui, entra ali e nunca consegue vencer, irmão, porque está sempre olhando para trás. Para de olhar para trás e começa a celebrar o presente. Celebre a tua estação. É inverno, celebra o inverno. Celebra o verão, celebra em nome de Jesus. Eu profetizo isso na tua vida hoje. Você crê nisso que estou falando? Levante a mão para o céu e fale comigo, com Deus então, gente. Diga, eu tomo posse dessa palavra. Eu saio daqui hoje com destino na minha vida. Eu saio daqui entendendo que a minha estação só eu vou ter que passar. Não queira transferir a tua estação para o outro, irmão. Viva a tua estação. Celebre a tua estação, pelo amor de Deus. Ah, meu Pai, em nome de Jesus, se você está entendendo isso, levante a mão para o céu e brade nessa noite. Toque o coração de Deus. Eu creio. Oh, Eu Espírito creio. Santo. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da videira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Oh, Espírito Santo, obrigado, Senhor, por tudo nessa noite. O que dizer? Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo sobre esta igreja. O que fazer? Que cada um vai viver a sua estação, cada um vai celebrar a sua estação certa. Aqui. Não queira viver a estação do teu irmão, irmão. Mas que ser Não queira viver a estação do outro, viva a tua estação. Nós te desejamos. É o teu tempo, é a tua hora, é o teu dia. É o teu dia mal que você vai ter que passar, cara. É o teu dia ruim que você vai ter que enfrentar. Será que tem alguém entendendo isso aqui nessa noite que Deus está liberando aqui? Se tem alguém entendendo, solta aí pra fora a tua adoração nessa noite. Aqui, mais que ser bem-vinda, nós te desejamos outra vez. Aqui, faz de novo, faz de novo, seu povo bate, faz de novo, faz de novo, o teu Dedo nesse lugar, Espírito Santo. Pega a tua igreja por dentro nessa noite. Incendeia os altares nessa noite, Espírito Santo. Incendeia os altares nessa noite, Espírito Santo. Quando ele aqui, É nesse lugar que eu recebo força. É nesse lugar que eu recebo unção. Aleluia, aleluia. Aproveita o momento. Aproveita o momento em nome de Jesus. Aleluia. Ô Espírito Santo, não se entregue, meu irmão, não se renda. Não baixe a guarda, não. É o teu dia ruim. Como eu sempre digo aqui, irmão, faça cara de leão e parta para cima. Amém? Para de miar como o gatinho manhoso e diga assim: eu sou leão, eu vou rugir, eu vou partir para a briga, eu sou mais forte do que isso, eu sou mais que vencedor. Eu tenho um Deus no céu que está sentado lá olhando para mim, me assistindo o meu comportamento aqui na terra e está vendo como eu vou me mover diante dessa situação. Eu não vou me render, eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou retroceder. Em nome de Jesus eu profetizo esta força sobre a tua vida.